e bem-vindo ao programa Momento da Graça. Eu sou o pastor Miguel, um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul, e nós trazemos esse programa a você de vez em quando, mas queremos lembrar que os nossos cultos retornaram, estamos novamente com os cultos regulares da igreja. Alguns ministérios ainda não estão funcionando tudo, mas estamos quase lá. E nós vamos ter muitas atividades boas nos próximos dias e estamos no meio de uma série de lições sobre santidade. E daí domingo que vem, agora o último domingo do mês de julho, nós teremos uma lição bem interessante sobre a santidade no culto, a santidade da maneira da nossa adoração e louvor. Mas hoje, para essa lição, a gente quer falar para você um pouquinho daquilo que foi a lição de domingo passado na igreja sobre a santidade da igreja. Mas então, muito obrigado por estar com a gente, por estar assistindo mais uma lição. Que Deus abençoe muito você. E vamos então pensar um pouquinho sobre a santidade da igreja. A primeira coisa que eu preciso repetir, reiterar, é que santidade na Bíblia, muito diferente daquilo que é imaginado por algumas igrejas grandes por aí, santidade na igreja significa nada mais, nada menos do que separação, onde você separa do meio de outras coisas algo que é para você, que você quer separar para o seu uso e para o tipo de uso que você quer. Então, essa caneca aqui é minha. Eu tenho muitas canecas, mas essa daqui é separada aqui para minha mesa, aqui no meu gabinete, onde a gente faz a gravação desses programas. Então, essa caneca nesse sentido, é uma caneca santa. Porque foi separada para essa finalidade. Então, santidade significa isso. E no caso do cristão, a Bíblia diz que, e sempre fala sobre os santos como pessoas aqui na terra, aqueles que foram pessoas separadas por Deus para a salvação e para viver uma vida de separação, uma vida de santidade. E o processo de santidade se chama santificação. E é, de fato, um processo. Começa com Deus na eternidade, nos escolhendo, nos separando para Ele, nos dando nome, colocando o nosso nome no livro da vida e, eventualmente, fazendo com que o Evangelho chegue aos nossos ouvidos mortificados, mas o Espírito Santo também abre os nossos olhos, nossos ouvidos, para compreender a mensagem do Evangelho, e nós aí recebemos Cristo, somos feitos novas criaturas, somos feitos separados, santos, separados dos demais, como filhos de Deus, e aí começa aquele processo gradual, devagar, de cada dia, Deus nos separando cada vez mais do mundo, dos seus pensamentos, dos seus costumes, e vai se encerrar o processo no dia da nossa santificação final, quando nós seremos totalmente transformados na volta de Cristo, separados totalmente das coisas passadas, do mundo, inclusive da dor, do sofrimento, das doenças, e estaremos na presença de Deus. Então é um processo, mas lembrando que é um processo divino. É Deus que faz tudo. Não é a gente que se santifica, não é homem santificando alguém, é Deus nos separando, é Deus que é o agente da santificação. Então, tive que dar esse lembrete de que santificação significa separado. Separar uma coisa. Ali nas estantes do meu gabinete eu tenho uma fila de Bíblias. Mas todas elas são minhas, mas essa Bíblia aqui,
é a que eu levo para o púlpito. Então, ela é santa nesse sentido. Não é o papel que é especial, mas essa Bíblia foi separada por mim para eu levar a palavra de Deus ao púlpito da igreja. E assim, então, nesse sentido, essa Bíblia é santa. Ela é santificada, é separada das demais. Então, esse é o significado da palavra santidade. É aquela coisa que é separada, diferente, designado para uma finalidade de uma pessoa. E, tendo dito tudo isso, a gente então vem lembrar que alguns dias atrás nós trouxemos uma lição sobre santidade pessoal. É esperado de cada cristão, de cada filho de Deus, que essa pessoa passe pelo processo de santificação e que se torne uma pessoa santa, já aqui na terra. Isso não significa que não peca, não significa que não tem defeito, mas significa que está enquadrado dentro desse processo divino de santificação. E o livro aos Hebreus, capítulo 12, eu acho que verso 25, explica que nós, sem a santificação, não veremos a Deus. Então, cada filho de Deus, cada cristão verdadeiro, que já foi separado por Deus para a salvação, ele está sendo, no presente, separado desse mundo, nesse processo chamado santificação, mas tem que passar por isso para poder entrar na presença de Deus. Mas lembrando, mais uma vez, enfatizando, a pessoa é santificada por Deus, não é a gente que se santifica e não é algum homem em algum lugar que nos santifica, é Deus que nos santifica. E se nós não temos a santificação, é porque nós não somos filhos e não veremos a face de Deus. Mas essa é a santificação pessoal. Mas existe também, para a Igreja de Cristo, a santidade também, a necessidade de santidade. Agora, para que a gente entenda a Igreja Santa, uma igreja santificada, uma igreja separada, a gente precisa entender primeiramente o que é a igreja, porque tem a maioria das pessoas, inclusive dos evangélicos e por sinal dos próprios batistas, a maioria pensa que a igreja é um grande organismo universal em toda parte, não sei o quê, mas a igreja apresentada na Bíblia é um grupo de filhos de Deus, um grupo de crentes devidamente batizados que são unidos em um determinado lugar para cumprir as ordens de Cristo. Então, a igreja é local, é um corpo, é um grupo de pessoas num determinado lugar. Claro, nós entendemos que quando todas essas igrejas legítimas, pequenas aqui da face da terra e da história, quando estivermos no céu, será novamente uma igreja, mas também não será universal, será local. Será uma igreja só. Mas hoje nós precisamos entender dentro dos termos e descrições da Bíblia. A igreja é local. Ela é visível, é um corpo, é um grupo de crentes devidamente batizados que se unem em um lugar para pregar o Evangelho, batizar os convertidos e ensinar todas as coisas que Cristo ensinou. Isso é Mateus 28, 18 a 20, você pode conferir. Então, isso aqui é a igreja. Mas essa igreja que a Bíblia fala, é feita uma comparação. E a comparação é a seguinte: a igreja, essa igreja local, que sempre será local, mesmo na eternidade, mas essa igreja é comparada com uma noiva, a noiva de Cristo. E assim como no Velho Testamento, a Bíblia compara a nação de Israel
como que a esposa de Deus, a mulher de Deus, assim, no Novo Testamento, a igreja é comparada a uma noiva para Cristo. Mas lembrando que é apenas uma comparação para a gente poder entender que quando se tem esse tipo de relacionamento de marido e mulher, existe uma expectativa de um relacionamento especial, único, de fidelidade, de amor, né, de harmonia. E daí então é que a Bíblia faz essa comparação. Agora, a gente sabe que no livro de Apocalipse, a nova Jerusalém que desce até quando Cristo voltar, que desce até a terra, essa nova Jerusalém também é chamada de noiva. Hein? Mas são comparações. Mas a igreja de Cristo, a igreja verdadeira, que sempre será um grupo, né, de crentes devidamente batizados em um lugar, unidos no intuito de ganhar almas, batizar os convertidos e ensinar esses convertidos todas as coisas que Cristo ensinou. Um corpo como esse é comparado com uma noiva. Agora, na Bíblia, há uma coisa muito diferente da nossa cultura nessa questão do relacionamento de noivos. Porque na Bíblia, o destaque é para o noivo e não é para a noiva. Sempre nas parábolas e em outras coisas, você vê que na cultura ali do Oriente Médio, a chegada do noivo é que é a grande coisa. Na nossa cultura é o contrário. O noivo fica lá no altar e todo mundo fica na expectativa da entrada da noiva. Mas lá não, é diferente. A expectativa é para a chegada do noivo. E aí então, nesse relacionamento de Cristo com a sua igreja, com a sua noiva, ele que é é cabeça, é descrito como cabeça, e a noiva é submissa a ele, e a noiva aguarda a chegada do noivo. Então, a figura central nesse relacionamento é Cristo. O importante é Cristo, não é a noiva. O noivo é que é o mais importante, é o que é mais destacado. E isso pode ser, né, chocante para você, e talvez agredir um pouquinho os seus sentimentos, mas essa é a realidade. Mas quem é que o noivo quer de uma noiva? Essa é a grande questão. Então, eu quero ler para vocês 2 textos que descrevem, que falam justamente sobre esse assunto. E eu quero que na leitura eu vou ler os 2 textos, um após outro. O primeiro texto é de 2 Coríntios, capítulo 11, versos 1 a 3. E logo em seguida eu vou ler os 2 textos juntos para você poder fazer o comparativo. O outro é um famoso texto sobre o relacionamento marido e mulher, noivo e noiva, Efésios capítulo 5, versos 25 a 27. Então vamos lá, preste atenção, quero que você, se você tiver a sua Bíblia, melhor, abra a sua Bíblia e dê uma olhada, porque eu quero que você fique atento para a palavra-chave do relacionamento entre marido e mulher, ou a noiva de um noivo. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11, versos 1 a 3, diz assim: Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura e a um esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Isso aí é 2 Coríntios, capítulo 11, versos 1 a 3. Agora vamos para Efésios, capítulo 5, versos 25 a 27. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja,
e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Bem, primeiramente, está óbvio que aqui a Bíblia está dizendo que a igreja precisa ser santa. Mas essa santidade é descrita por um conceito que está, inclusive, literalmente dentro da palavra aqui, e a palavra-chave é esta: pureza. O que o noivo espera da sua noiva, o que Cristo espera da sua igreja, que é a sua noiva, lembrando que a igreja sempre é uma igreja local. O que ele espera é pureza. Isso está escrito explicitamente lá no texto de 2 Coríntios, onde ele fala que ele tem zelo pela igreja. A igreja qual? A igreja local de Corinto. Mas toda igreja tem que ter as mesmas qualidades. E aí ele diz, mas eu tenho um pouco de medo que vocês não são aquela noiva pura que um noivo quer. E que talvez, ali fala no verso 3, que talvez as mentes dos membros são mentes corrompidas e que se apartaram e aqui vem, a simplicidade e pureza devidas a Cristo. E no segundo texto, o lá de Efésios capítulo 5, ele diz que Cristo amou tanto a sua igreja, a sua noiva, que ele deu a sua vida para que a santificasse, a separasse de todas as outras, que ela fosse especial, e ainda diz assim, tendo-a purificado por lavagem da água pela palavra. Que a palavra de Deus é que lava, que purifica a noiva de Cristo. E para quê? Com que finalidade? Para apresentar a si mesmo, e ele diz, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, o que Cristo espera da sua igreja, da sua noiva, é pureza. Pureza. Aí você diz, então não tem jeito não. Porque qual é a igreja aqui nesse mundo? De fato, é complicado, é difícil. Mas o que cada cristão verdadeiro precisa entender, que precisa ser primeiramente parte de uma igreja legítima, mas além de ser parte de uma igreja legítima, precisa viver de uma forma santa, separada, pura, para que a igreja seja a noiva que Cristo espera. Que a pureza é aquilo que é devido. E vamos falar um negócio bem direto e bem claro. Muitas vezes, na nossa cultura, né, pós-moderna, os homens querem brincar por aí e, né, ter uma vida de libertinagem, né, uma vida sexual ativa com quem ele quiser, mas na hora que ele finalmente precisa e quer casar, ele quer casar com quem? Com aquela que dormiu com todo mundo? Não, aí ele quer exatamente o que está escrito aqui dentro do texto. Ele quer uma virgem. Ele quer alguém especial. Ele quer alguém separado. Só para ele, que ninguém mais teve. E então, é demais Cristo exigir pureza da sua igreja? Claro que não. É absolutamente necessário que a igreja realmente seja separada, santa, no sentido de entender que essa igreja, a minha igreja,
é de Cristo. E é para Ele somente, dedicado somente a Ele. Mas aí, claro que a gente tem pouco tempo, mas eu quero, pelo menos, enumerar algumas áreas que igrejas verdadeiras, legítimas, precisam saber qual é a pureza que é devida a Cristo. Qual é a santidade? Quais são as áreas que Cristo exige santidade, separação, pureza, a ausência de mistura, de não se misturar com, de ser realmente separado, puro. Então a igreja precisa ter pureza. Vamos lá então, rapidão. Doutrinária, pureza doutrinária, separação doutrinária. Precisa ser, como diz o texto, como diz a Bíblia, a lavagem da palavra, da água, que a Bíblia é comparado com água, que lava, que purifica. Então tem que ter fidelidade à palavra de Cristo, à palavra de Deus. E isso, evidentemente, muitas igrejas não estão nem aí para isso. Mas precisa ter seriedade doutrinária. Nós não temos nem como falar de doutrina hoje nessa mensagem, mas é uma das áreas que precisa ter separação. E aí eu posso dizer para você, eu tenho orgulho da igreja local a que eu pertenço, porque a igreja tem um zelo pela doutrina, de ser fiel à palavra, de não vacilar, de não deixar as ondas de doutrina desse mundo, dos modismos e tudo, influenciar. Não, essa igreja é de Cristo. E ela tem que ter santidade, pureza de doutrina. A segunda área é na moralidade. E hoje nós vivemos num mundo onde as igrejas, tem muita igreja hoje que se chama evangélica, que se você trouxer o seu dinheiro, você pode viver do jeito que você quiser, não tem problema nenhum. Vive de qualquer maneira, não tem, ninguém liga para nada. Se você botar o dinheiro lá, então beleza, tá tudo perfeito. Mas a igreja de Cristo tem que ser diferente. Então, novamente, muita gente estranha a primeira igreja batista, que exige dos seus membros que quando caem em pecado, que venham diante da igreja, que confessem, que consertem, se tiver uma desavença com outra pessoa, que conserte, que confesse um ao outro, que venha diante da igreja e que de público faça confissão. E as pessoas acham isso um absurdo, mas a quem que interessa isso? A quem importa isso? A Cristo, que é o noivo. Então a igreja tem que ser pura. Muita gente estranha o fato que na minha igreja, da qual é a igreja de Cristo, que eu tenho muito orgulho, é uma igreja que preza pela moralidade. Não admite as coisas que o mundo, essa libertinagem na área sexual, de aborto, de adultério, de fornicação, de promiscuidade, de pornografia, que em muitas igrejas é natural e não acontece nada, mas a nossa igreja continua praticando disciplina de membro que cai em pecado e que não se conserta, é tirado fora, como a Bíblia manda, porque Cristo exige pureza. Então, a igreja precisa saber que ela precisa ter pureza moral, além de doutrina, pureza também moral. Mas tem uma outra área. A igreja precisa tomar uma posição de separação social também. Ela tem que saber que está no mundo, não é do mundo, não é desse mundo, mas está no mundo e precisa fazer uma diferença. Então, por isso que, novamente, a minha igreja tem uma consciência de que
Ela precisa mandar médicos, enfermeiros, dentistas para os ramais, para os rios, com medicamento de graça, levando roupa, comida, assistência, ensinamento, o evangelho. Então a nossa igreja tem essa consciência de que isso é esperado. É uma igreja que tem que ser diferente, tem que fazer diferença no mundo. Tem que ser uma igreja pura, no sentido também social. É uma igreja que não se envolve em política, mas ensina para os seus membros que precisam ser cidadãos corretos e precisam saber como votar, precisam saber o que é direito, o que é correto, e que, apesar de não apoiar candidatos e entrar em campanha, como muitas igrejas se misturam, né, no meio das práticas do mundo, mas é uma igreja ativa no sentido cívico. Então, tem que ter pureza doutrinária, tem que ter pureza moral, tem que ter pureza social, mas também tem que ter pureza de propósito. Tem que saber por que está aqui. A igreja, como Cristo mesmo disse para os seus discípulos, na sua oração sacerdotal, ele disse isso em João capítulo 17, você pode conferir. Então Jesus Cristo disse: eu não peço que os tire do mundo, mas assim como eu não sou daqui, eles também não são. Então nós somos estranhos a esse mundo, mas estamos aqui por um propósito. Estamos aqui para quê? Para fazer o mundo conhecer as boas novas de Jesus Cristo. O Evangelho. E o que é o Evangelho? Que Cristo morreu por pecadores, ele foi sepultado, levando embora e pagando os pecados de pecadores, e ressuscitou vitorioso sobre a morte, o inferno e o pecado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, nós temos que entender que nós não somos daqui, nós sabemos que o mundo vai olhar para nós assim com viés, né, daquele jeito, nos achando muito estranhos pela nossa maneira diferente de ser, que nós não nos enquadramos, nós não nos encaixamos, nós somos diferentes, nós somos separados, nós somos santos, santificados, mas nós não somos daqui, nós somos de Cristo. Ele vai nos levar para casa um dia, vai ter o casamento um dia, mas enquanto isso, nós temos que ter pureza de propósito. Nós não estamos aqui só por motivos sociais. Nós estamos aqui com uma mensagem que nós precisamos espalhar e essa mensagem não pode mudar, não pode ser adulterado, não pode ser modificado. Tem que ser a mesma mensagem para todas as pessoas. Nós temos que ter santidade de propósito. Então a Igreja de Cristo tem que ter santidade nessas 4 áreas: doutrina, moral, social e de propósito. E se a igreja não é assim, provavelmente não é a Igreja de Cristo. E nós queremos então deixar, né, com todos vocês, façam um exame, porque igreja é feita de membros, né? Uma igreja é um corpo, então é feito de membros, de pessoas, e todas as pessoas precisam ser pessoas separadas, santas, santificadas. Mas então tem gente que escolhe igreja porque fica perto de casa, tem gente que escolhe igreja pela animação, né, pelas luzes, né, pelas músicas, ou pelas amizades, ou porque tem menina bonita, ou tem rapaz legal, pelas amizades. Mas não é por aí. Precisa saber que igreja você vai fazer parte, baseado justamente nos parâmetros da santidade que é devida, da pureza que é devida a Cristo. Então, espero que essas informações sejam úteis a você e que você faça um exame. É bom você refletir sobre a igreja que você participa, para saber se é uma igreja de fato de Cristo, se é a noiva de Cristo. Se não é, saia correndo e procure uma que é, e faça parte, e seja você também um santo. Deus abençoe e até a próxima
oportunidade.